Nós vamos seguir aqui com a Mercedes, continuando aqui a nossa conversa sobre dessa semana, falando dessa semana, né, em defesa da vida e do nascituro, né, a Semana Nacional da Vida, e estamos falando sobre gestação em crise, né, gestação que causa sofrimento, é incômodo, você que está passando, conhece alguém que está passando por essa situação, então é bom você saber como agir, né, para que as vidas sejam salvas. E nós falamos aqui também um pouco dessa culpa que uma mulher que comete aborto causa. Nós vamos ver um VT agora, do Dom Ricardo Rappers. Ele fala sobre a misericórdia que Deus tem também sobre você, mulher. Presta atenção. Querido irmão, querida irmã, gostaria de lembrar a você que nós, cristãos, sempre temos a misericórdia de Deus como o primeiro passo no relacionamento com as pessoas. E nós encontramos muitas mulheres que já cometeram um aborto e hoje estão arrependidas, hoje sofrem com esta lembrança, hoje têm traumas. Essas mulheres não podem ser abandonadas, esquecidas ou julgadas. Ao contrário, nós temos que acolhê-las. Existem projetos bonitos como o Projeto Raquel, o Projeto José, que estão ajudando pais e mães que fizeram a experiência do aborto e hoje estão arrependidos. Buscar uma boa confissão, um bom diretor espiritual e, acima de tudo, uma pessoa, um padre ou qualquer leigo ou leiga da pastoral familiar, um casal da pastoral familiar, que possa dar suporte a essas mulheres e a esses homens no momento da depressão pós-aborto. Vamos ajudá-los. Vamos mostrar que Deus é misericordioso. E quando nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados, Ele está de braços abertos para nos acolher. Muito bem. Obrigada, né, ao Dom Ricardo por essas palavras, né, que vem enriquecer também essa conversa aqui, né, Mercedes? Com certeza. Agora, Mercedes, é possível a gente prevenir essa gestação, né, em crise? Engraçado que muitas vezes se fala assim de prevenir a gravidez precoce, prevenir a gravidez em crise, como se a gravidez fosse uma doença, né? Então, que interessante a gente identificar o que realmente tem que ser prevenido. Porque às vezes falam, gente, temos que prevenir a gravidez adolescente. Pergunto, aí sai distribuindo anticoncepcional, como se isso ajudasse para todo mundo. O que a gente deveria prevenir não é a relação sexual errada? Não é isso? Prevenir. Com certeza. Que uma mocinha que não tem maturidade para ser mãe esteja tendo relações sexuais. Não é isso que a gente tem que prevenir? Não temos que prevenir uma relação sexual com a pessoa errada? Porque é engraçado, né? Eu trabalho com a educação sexual e afetiva. Você vê campanhas, geralmente dos governos, é uma pena que não tem bons, né? Porque eu garanto que eles têm boa intenção, mas não tem bons assessores nesses assuntos, porque sempre estão dando critérios para escolher métodos anticoncepcionais. Mas eu nunca vi, em vários países que eu estive, critérios para escolher o parceiro. Não tem, né? Não tem. Não E tem. assim, eu já conheço, eu faço questão de falar, eu já conheço um filho de cada método. Todos os métodos falham. Se você vai confiar só nisso, eu vou te falar, todos os métodos falham. Então, é tão engraçado e triste também, quando eu dou palestra para os jovens, falar assim, vamos questionar primeiro a tua autoestima, a tua intimidade, o valor que a tua intimidade tem, para você entender que você não pode dar a tua intimidade para qualquer pessoa. Você tem que aguentar a solidão e você tem que selecionar muito bem o homem ou a mulher que você vai pôr do teu lado, né? Colocar na tua vida. Um dos critérios, por exemplo, que eu gosto de falar para os jovens, e você se pergunta, né? Tá naquela paquerinha, você não sabe se vai rolar ou não, que vai... Ele seria um bom pai para teus filhos? Ai, meu, imagina, a gente não tá nem... Calma, você para você sozinha só. Porque se você pensar, nossa, nem a pau... Já então, não é a pessoa certa. Se não seria bom pai para teus filhos, então não é um bom parceiro para você. E outra, se você tem relações com essa pessoa, você tem que ter consciência que você pode ficar grávida, pode ter um filho. Consequência natural de relação sexual é ter um filho.
Então, se você não está preparada para ser mãe ou para ser pai, eu gostaria que você questione se você está preparada para uma relação sexual. Porque se você não pode assumir as consequências, então será que é bom isso para a tua vida? Eu estou tentando ir assim no básico do básico. Eu sei que muita gente hoje não acredita no amor. E acho que isso também está faltando nas nossas igrejas, na nossa sociedade. Convidar as pessoas a aceitar o maravilhoso desafio de amar. Sim. Que não é fácil, você vai ter que aguentar a solidão, você vai ter que selecionar muito, mas vale a pena. É isso que acho que está faltando falar. O amor existe, vale a pena, é difícil, mas é possível. Eu acho que uma dessas coisas, uma coisa que eu percebo, é que as pessoas estão... Quando você mata o encanto do belo, daquilo que é bom, por exemplo, não existe contos de fadas. Quem disse que não? Que legal. Eu não gosto dessa frase. Sim, eu também existe sim, eu falei para minha filha. Eu falei, minha filha, para Cinderela casar com aquele príncipe, você viu o que ela passou? Contos de fada são histórias de cura interior e de conhecimento, encontro consigo mesmo. Para aquilo dar certo e ter o final feliz, comeram ali 1 quilo de sal. Passou por tanto sofrimento, perseguição, humilhação. O casamento é a última coisa que acontece. Sabe, eu gosto e esperaram um ao outro. O conto que eu gosto, A Bela e a Fera. A Bela e a Fera. Porque o cara era ruim, era agressivo, era um monstro. E ela... assim, mulher ali, firme, não, colocou os pontos sobre os is, falando desse jeito não dá, até que ele consegue essa cura interior, ser uma melhor pessoa. E ela ama ele, porque ela vê além daquilo que ele aparenta ser, né? Vê. Sim. Contos de fadas existem sim, porque para se ter o final feliz, primeiro você tem que passar ali, por aquele caminho. Só que ninguém acredita mais, é isso que você está falando. Quando a pessoa não acredita mais, então vai qualquer tralha que aparecer na minha porta. Sabe o que eu acho que é importante nisso destacar? Que aí o feminismo teve um papel muito cruel de colocar os homens como que são os inimigos, os ruins da história. E peraí, né? Vamos... É muito importante, porque eu entendo muitas mulheres que apoiam o feminismo porque estão sofrendo muito esse assunto, eu entendo. Mas se você sofreu com um pai agressivo, se você sofreu abandono por parte dos homens na tua família, vai trabalhar esse assunto. Porque provavelmente você vai acabar aceitando um parceiro que seja desse jeito. Homem é assim mesmo, mulher só tem que aguentar. Isso que está errado. Exatamente. Né? Porque não é assim. É para se amar e para amar... Não é o certo que está errado, é o errado que precisa ser consertado. Exatamente. Primeiro que está Deus em primeiro lugar, não está o marido, está Deus em primeiro lugar. Se o marido te leva a fazer coisa errada, desculpa, Deus que está em primeiro lugar. Sim. E segundo, Jesus falou, amar o outro como a mim mesmo. Eu não posso aceitar que meu parceiro me jogue para baixo, me humilhe, me maltrate. Isso está errado, não é o que Deus quer para nós. Mas isso é muito bom e por isso que eu convidaria as famílias, né? Às vezes os pais falam, como é que eu falo para minha filha? Você não tem como adivinhar, você tem que se formar. A gente se forma num monte de coisas, né? Inglês, ciências, tecnologias, e quem que forma para o amor? A gente não nasce sabendo, a gente tem que se formar. A primeira coisa, quando uma mãe diz para sua filha de 15 anos, 13 anos, não existe conto de fadas, não existe negócio de amor verdadeiro, pronto, você já matou dentro dela a possibilidade dela ter um bom casamento e feliz, né? Dela achar alguém. Então, os pais na participação dessa gestação em crise, né? Que importante é. O que o pai vai fazer com a filha ali que chegou nesse momento? Vamos pensar, não teve o preparo suficiente. Vamos pensar, já aconteceu. Já tem um neto aí na família. Que importante é aquela acolhida, primeiro do que nada. Antes do que julgar, antes do que... Que importante essa acolhida. Filha, não vai ser fácil, mas você não está sozinha. Acho que isso é o mais importante. O pai abraçar e falar, filha, eu tenho orgulho de você, eu vou ter orgulho do meu neto também. Não era o que a gente esperava, não era o que a gente tinha desejado para você, mas não se preocupa, estamos juntos. Acho que isso toda mulher precisa ouvir. Sim. E de homem também. Você namoradinho, tá novo, nunca imaginou, seja homem, assume e fala para sua mulher, porque agora é sua mulher, né? Eu vou assumir esse filho, não se preocupa. Sim? Você não está sozinha. Esse filho que é meu, eu sou homem, eu não vou deixar abandonado. Eu sou homem, eu vou cuidar de você e dele.
Não vou falar em casamento, porque a gente não sabe se eles realmente estão amadurecidos para casar. Sim, sim. Isso é outro assunto que Mas eles vão ter que assumindo ver. o filho, você Mas já assume o está filho e essa cumprindo o mulher seu papel, né? que vai precisar dos cuidados desse homem que fez esse filho. Que é importante devolver para os homens que também estão perdendo bastante, né, o papel na sociedade, o papel que eles têm. De homem. Não De é? homem mesmo. De homem. De Que passa assumir segurança, que dá segurança, que ajuda, Exatamente. que está do lado, que acolhe, que ama, enfim, de homem. Mercedes, setembro teve uma caminhada em prol da vida. Você esteve lá, não é? Foi um prazer estar aí. Eu fiz várias matérias assim também, foi maravilhoso. Realmente ver tantos jovens, isso me deixou encantada, sabe? Ver a alegria, foi uma festa pela vida. E eu vi a consciência que as pessoas tinham, porque a marcha chamava pelas duas vidas, né? Da importância de defender o bebê, mas também de defender que a mulher não caia no aborto, porque para ela também é muito risco. É verdade. A gente vai ver um pouquinho de você lá. É perfeito. Quero ver, vamos ver. Veja comigo então esse VT da Mercedes lá na caminhada pela vida, né? Como é que foi, o que ela tem para dizer para a gente aí. A verdade é que continua na Marcha pela Vida em São Paulo e entrevistando entre as pessoas que participam, a gente achamos uma neurologista, psicopedagoga, um monte de título, deixa ela se apresentar, teu nome e tua profissão. Juliana Andreotti, eu sou neuropsicopedagoga e psicanalista. Gente, tanta coisa que até engasguei a língua, né? Enrolei. Ju, falando em sério, seriamente agora, você já atendeu, por exemplo, mulheres que passaram pelo aborto e tiveram depois sintomas de que realmente estavam em sofrimento com isso? Sim, é uma questão que atinge muito o emocional da mulher, né? A psique, inclusive, pode causar até sintomas depressivos fortíssimos futuramente na vida cotidiana, né, dela, envolve a família também, né? Mas a parte emocional, né? Isso pode causar crises de histeria, o sentimento de culpa que a mulher fica interiorizado dentro dela é muito grande, né? Então é uma situação a ser tratada, né? A ser prevenida, eu digo na questão de prevenção até, para que não aconteça, não ocorra o pior, até com a vida daquela mulher que cometeu o aborto ou pensou na prática, né? Porque também gera o sentimento de culpa, né? Ou seja, que você pode afirmar que realmente existe esses sintomas pós-aborto, que a mulher realmente sofre depois de ter feito, não vou falar todas, mas que realmente você atendeu mulheres que sofriam com isso. Sim, depressivas. Elas ficam com sintomas de depressão, né? E, inclusive acaba envolvendo o relacionamento do casal. Muitos casos também a depressão vai até para o esposo ou a pessoa, um namorado, né? A pessoa que também cometeu o aborto junto com a mulher, no caso. Então envolve toda a família. Envolve toda a família. Envolve mesmo. E as consequências emocionais, você viu ali, né? Envolve mesmo. Eu gostaria de citar, porque é muito forte ver na sociedade que negam que esse sofrimento existe. Então, para quem atende mulher que já passou por um pós-aborto espontâneo, você conhece disso, ou provocado, é muito cruel negar o sofrimento dessas mulheres. Mas para quem só gosta de ter ciência envolvida, parece não acreditar, tudo bem. Pode procurar. Finlândia, 2017, lançou um estudo que até agora eu acho que é o mais importante que eu já vi. Foram 13 mil adolescentes, olha a quantidade, Drica. A metade abortou, a metade continuou. Elas foram comparadas com um grupo de controle de 40 mil adolescentes. Isso depois foi acompanhado durante 25 anos. Então, imagina os resultados disso, se não são importantes, publicados em 2017. Uma das questões que já estava sendo avaliado na Finlândia, eles não têm dúvida disso. Eles já sabem, já foi demonstrado que suicídio feminino aumenta por 3 depois de um aborto. Olha. Ou seja, se você tem 1.000 mulheres suicidando, depois de um aborto você vai ter 3.000 mulheres. Eles já sabem disso. É tão evidente para eles que eles já aplicaram protocolos
de saúde mental para diminuir o suicídio pós-aborto. E aqui a gente ainda está discutindo se existe ou não existe. Lógico que existe. Países que legalizaram faz tempo já sabem disso. Resultado em adolescentes, mesmo aplicando o protocolo de saúde mental pós-aborto, o suicídio adolescente aumentou nas mulheres 30%. Então, se vamos falar em aborto adolescente, vamos pesquisar o que já acontece em outros países. Ninguém deseja uma adolescente grávida. Mas se ela já está grávida, não propõe aborto, porque ela tem 3 vezes mais risco de suicídio do que uma menina que continuaria com essa gravidez, que acaba sendo um fator protetor. Além de mortes prematuras. Porque é muito mais fácil uma adolescente que abortou, segundo esse estudo, não sou eu que estou falando, Sim. entrar em risco de álcool, de drogas, e um fator que eu nem tinha me tocado, que era morrer por velocidade. Se arrisca Olha só. muito mais. Então, tem morte prematura, esse é o resultado. Não dá mais valor à própria vida. Não dá. Visto que ela entende que ela matou uma pessoa que era seu filho. Não se entende conscientemente, pode ser que fique no inconsciente. Inconscientemente. Pode ser, mas se coloca a sua vida em risco muito mais que uma adolescente que assumiu a gravidez e assumiu ser mãe. A maternidade acaba sendo um fator protetor. Mesmo Não, quando não tem a consciência plena daquilo, ou tendo, né? Tendo, acho que é pior, não tendo. Sim. E Acontece. acho super importante também explicar, por exemplo, para quem de repente está me ouvindo e ela já passou por um aborto, a importância de pedir ajuda. Sim. Porque tem casos, como eu já atendi por telefone, como aconteceu com você, ela fez um aborto, na hora ela viu a criança saindo com 12 semanas. Foi espontâneo também? Não, foi provocado. Ah, provocado. Foi provocado, falaram para ela que simplesmente ia descer, que com pílulas era fácil, seguro. Ela tinha feito num hospital, orientada, né, para fazer, porque estava dentro das causas não puníveis. Mas mesmo que a lei diga que não é punível e que ela pode fazer, isso não vai diminuir o sofrimento, a dor e as Não. consequências para ela. Exatamente. Isso que as mulheres precisam entender. A lei pode não te punir, mas a natureza física Vai do teu te corpo vai, e psicológica também. Quando essa moça viu o nenenzinho mexendo pequenininho, 12 semanas, mas estava inteirinho, ela até me contou que tentou colocar de novo. Ela teve uma reação instantânea, ela percebeu, e na hora ela começou com sintomas pós-aborto. Teve outra que me procurou, antes de eu entrar para falar em deputados na Argentina, né, no meu país, ela me falou, eu quero contar minha história. Ela chama Mariana, ela fez 2 abortos com 16 e 18 anos. Ela estava ótima. Ela tinha na cabeça aquilo, né? Eu não posso ser mãe, como se ela não fosse. Eu não posso ter esses filhos, como se ela não tivesse. E ficou 18 anos tranquila com a decisão dela, meus direitos, minhas regras. Quando com 38 anos ela tentou ter filho, 36 ela tentou ter filho, foi no médico porque não conseguia. O médico perguntou, já teve gravidez? Ela respondeu sim, perfeito. Exames, trompas obstruídas, provavelmente por aqueles abortos que ela fez, né? Seguros em clínicas, abortos legais. O que aconteceu? O médico falou assim, então, você não vai poder ter mais filhos. Essa palavra, mais filhos, fez com que o inconsciente dela acordasse. Eu tive filhos e matei. Isso que eu tive antes são os filhos que eu tanto quero ter agora. E a partir desse dia ela começou com sintomas específicos, porque não é um estresse pós-traumático normal. É vinculado a um aborto específico, que é, por exemplo, ficar pensando quantos anos essa criança teria agora. Isso é, eu atendi uma mulher na minha casa, ela falou, você tem quantos anos? Aí eu falei, minha filha, que ela tinha abortado, teria 2 anos menos do que você. Ela fica ano a ano pensando. Olha isso. Faz pouco tempo, um amigo me contou, uma tortura. Ele estava ótimo também. Fazia 5 anos que tinha mandado a sua namorada abortar. Veio correndo uma criança de 5 anos em direção a ele, gritando papai, papai, com os braços esticados. O cara pirou. Porque ele pensou, meu filho teria 5 anos. Só que o moleque passou e abraçou o pai que estava atrás dele. Ele começou com sintomas de pós-aborto, que fica pensando, seria menino, menina? Quantos anos meu filho teria? Esse é o luto de aniversário. O outro é escutar ou sonhar com choro e com crianças, ter pesadelos com crianças. Eu tinha lido isso, mas quando comecei a atender mulheres com pós-aborto,
teve uma que me deixou tão claro como é, que ela falou assim, ela falava do menino, do moleque, do mocinho que ela tinha abortado. Ela fazia tanto ênfase no sexo da criança que eu perguntei, você chegou a fazer ultrassom? Ela falou, não, só que eu escuto ele chorando à noite e é choro de menino, sabe? Olha isso. Eu, não acredito que a criança vem do além para torturar a mãe. Mas não importa o que eu acredito. Importa o que ela escuta e sente. Eu não sei se é o inconsciente, não sei como que funciona isso. Mas uma tortura tão grande que como a gente vai negar que elas podem ter transtorno de sono, Não é? baixa autoestima, depressão, problemas de apetite, problemas de relações sexuais. Como a gente vai duvidar que ela tenha tentativa de suicídio depois disso? É nisso que as mulheres que estão nos vendo agora aqui no Mulher.com precisam estar cientes, né, e com um entendimento muito esclarecido sobre isso, desse sofrimento que não é bem-vindo. Primeiro, tirar uma vida, está matando. Segundo, mesmo que seja inconsciente, os sofrimentos vão durar para a vida toda. Sim. Mercedes, nós temos um comentário ali no Facebook, é uma partilha, né, de alguém Legal. que está nos acompanhando. Vamos ver quem é que está partilhando conosco e participando dessa conversa. É a Ana Paula Souza Santos. Oi, meninas. Tive 7 gestações e perdi. Tive que passar pela curetagem. É um vazio enorme, mas graças a Deus tenho um casal de filhos. Sou imensamente grata a Deus pelos meus filhos. Beijos abençoadas. Beijo para você. Você é uma abençoada, viu, Ana Paula? Né? Teve 7 abortos espontâneos, né? Então, assim, é uma dor enorme, mas foi agraciada. É engraçado que quando a coisa acontece de uma forma da natureza, eu também não sei explicar. O médico não me falou, olha, você perdeu por isso, não tem explicação. Mas não foi uma decisão minha. E o seu corpo e a sua natureza também reconhecem. Eu acho que essa natureza também recompensa de alguma forma. Eu não sei, não. Estou falando isso sem embasamento científico. Sim. Não é? É complicado. Olha, a gente atende em Filhos da Luz não só mulher que está em crise em relação a uma gravidez, mas também mulher que já passou por um aborto espontâneo provocado, que já ganhou a criança e está em crise e não sabe como lidar, porque ninguém nasce sabendo. Exatamente. Mas também a gente agora está atendendo mais mulheres com problemas de fertilidade ou de vários abortos, porque às vezes o médico não tem aquela sensibilidade de entender o sofrimento que é para uma mulher passar por um aborto. Exatamente. É normal, é assim mesmo. Passou dos 30, é tranquilo, acontece. Mas não é assim. Quantas e quantas mulheres a gente acompanhou, mandou para o médico que se importa, que procura a causa e achou uma trombofilia, um problema de hormônio muito específico. Então, que importante, tanto a Ana Paula ou outras mulheres que já tiveram mais de um aborto espontâneo, procurar a causa. Porque o sofrimento pode ser muito grande e tem muito comércio com isso, importante falar. Vai fazer uma in vitro. Olha aí. Tem muito comércio com isso. Você acaba, sem querer, matando um monte de filhinhos também nesse processo. E não é tão simples assim. Então, é importante também já criar consciência sobre tudo isso, né? Aí eu preciso falar, nosso tempo, eu gostaria de ficar aqui conversando o tempo todo, não dá para a gente continuar, mas 2 coisas. Se você já passou um aborto espontâneo ou um aborto consciente que você mesmo provocou, busque ajuda, né? Cura interior, né? Porque também é necessário. Eu também fiz essa cura interior, porque a dor é grande. Então, passa por isso e busque a ajuda de alguém mesmo, uma instituição. Vamos falar quem? Porque tem que ser específica. A sua ONG, instituição, associação. a sua ONG, a Associação dos Filhos da Luz, não é mesmo? Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato com você, saber muito mais. Você volta aqui para a gente continuar a conversa? Voltar. Porque Vamos não dá voltar, tempo sim. da gente continuar, uma dor no coração. Então, nós estamos divulgando aqui para você, está aparecendo aqui na sua tela, aqui, tá vendo? Ó, Mercedes Figueroa, Filhos da Luz, associação.com.br. Entra no site, conheça, peça ajuda, o que você precisar. São pessoas que estão dispostas mesmo a expor a vida para ajudar você, né, Mercedes? Obrigada. Imagina, Drica. Obrigada mesmo. Eu que agradeço e gostaria de deixar uma boa mensagem, assim. É possível ter um bom relacionamento, sim. É possível. Eu gostaria de convidar as pessoas para lerem livros sobre teologia do corpo, sobre Amor e Responsabilidade, João Paulo II, Christopher West.
7 níveis da intimidade, Matthew Kelly. Eu estou lendo um livrinho aqui de namoro O namoro cristão em um mundo super sexualizado. Que aqui fala também. Thomas Morrow. É difícil você se manter esperando, mas vale a pena. Dá tempinho para eu ler um resuminho? Não sei se tem um tempinho? Não tem. Não tem? Não dá Ok. tempo. Então, gente, página 60 desse livro, vale a pena. Aí fala, se seguíssemos o que Deus nos ensinou para namorar como pessoas, não como objetos, não existiria doença venérea, sofrimento. Nada disso. E é a gente possível. volta, a falar desse assunto aqui, porque é bom, né? Vamos fazer um especial. Vamos fazer um intervalinho? Drica, Rapidinho, muito obrigada, viu, pela Eu sua que presença agradeço aqui. mesmo. Vou te dar um biscoitinho ali, tá bom? Eu quero. Intervalo rápido e a gente já volta.